Olá, eu sou o pastor Kenner Terra, pastor aqui da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, que está situada no bairro Sulacap, mas também muito perto de Realengo e Malé, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, quero acolher você, líder, que nos acompanhará nesse bate-papo. Nós vamos conversar um pouco sobre igreja e esfera pública. E, nesse tempo, vamos refletir sobre princípios, valores que estão profundamente conectados à tradição bíblica e também à história da igreja, a respeito da presença da comunidade de fé na esfera social, na esfera pública. E eu gostaria de fazer isso também, dialogando de perto aqui com o que a nossa igreja tem feito nessa região há alguns anos. Muito bem, como eu apresentei na introdução, nós vamos falar um pouco sobre igreja na esfera pública, né? E isso passa pelo tema da responsabilidade social da igreja, da preocupação com a justiça social, preocupação com a relevância da igreja, né? Eu queria, pelo menos, conceituar aqui alguns tópicos, né? Explicar um pouco alguns conceitos. Primeiro, conceito de relevância. O que é relevância? Relevância é a capacidade de respondermos de forma coerente, profunda, dinâmica, às questões levantadas no nosso contexto. O que é uma igreja irrelevante? É uma instituição, uma comunidade que, por exemplo, responde a perguntas que não são feitas. Então, isso também é um problema teológico, porque a teologia ela é o sistema de compreensão da fé na realidade, no mundo. Então, teologia não é um discurso abstrato sobre Deus simplesmente. Toda teologia é uma teologia que tem tendências, ou deveria ter ciência de si mesma, de ser uma expressão contextual. Então, teologia é contextual. E a igreja é um espaço teológico, porque pensa a fé a partir de um contexto. Quando é que essa igreja se torna irrelevante? Quando a sua reflexão de fé não dialoga com o contexto. Então, uma comunidade, uma igreja que pretende ter relevância no mundo, a sua teologia, desde os seus louvores até os sermões, de alguma forma, precisam responder ao contexto no qual esta igreja está inserida. Isso tem a ver com o bairro, isso tem a ver com o Estado, isso tem a ver com o sistema cultural no qual ela está. Então, essa rede da realidade que cerca tanto material quanto imaginariamente a igreja, esse espaço, esse locus, nós chamamos de contexto. Então, uma igreja relevante precisa responder às demandas deste contexto. E o tema da esfera pública. O que é o público? Não é? O público nos leva, inclusive, ao tema da política. E quando nós falamos em política, não estamos aqui nos referindo à política partidária. Não é? Há uma diferenciação muito pedagógica que nos ajuda muito, especialmente nós pastores, nesse espaço, que é a política com P maiúsculo ou a política com P minúsculo. Né? Política com P minúsculo é aquela política vinculada a partido, candidatura, campanha. É a política, né, do ponto de vista político partidária. Né? A política com P maiúsculo, diferentemente da política com P minúsculo, tem a ver com a esfera pública, com a polis, com as questões vinculadas à vida. Nesse sentido, todos nós somos seres políticos, não é? Porque estamos na cidade, estamos na esfera comum das relações humanas. E o Evangelho, ele é uma convocação para anúncio com obras e palavras do reino de Deus. Isso é política, do ponto de vista da ação na esfera pública. Vejam, quando Jesus cura alguém na região da Palestina, ele está agindo politicamente. Ele está resolvendo uma questão vinculada
à esfera pública da região sírio-palestinense, do mundo antigo. Quando Paulo ele entra em diálogo na ágora lá grega e debate questões do Evangelho, ele está fazendo isso na esfera pública. Não é? Então, a proclamação do Evangelho que fala da presença de Deus no mundo, da salvação em Cristo, da reconciliação de todas as coisas com o seu Criador, fala da cruz, todos estes movimentos são movimentos que acontecem na esfera pública e têm um impacto público relevante. Um exemplo básico, né? Quando você, num culto, faz um apelo e alguém que tem problemas na esfera pública se converte, a partir daí começa a ter um outro funcionamento familiar, usava drogas, não usa mais, bebia e não bebe mais, era violento e não deixa de ser. Olha o impacto público que isso tem. Né? Então você tem filhos que agora terão um pai menos, com menores disfunções, uma família mais equilibrada, inclusive em sua renda. Né? Há uma pesquisa feita por um grande antropólogo que hoje muita gente tem lido, né? Que é o Juliano Speyer. Ele escreveu um livro chamado Povo de Deus. Ele é um antropólogo da USP. A pesquisa que ele fez em seu doutorado não tinha preocupação com a igreja ou com religião, era na área de comunicação, mas durante a sua pesquisa na área de comunicação ele percebeu uma coisa, lá numa favela, numa comunidade no interior da Bahia, que as igrejas simples, locais, mudavam a esfera pública da região. E ele foi, então, de forma intuitiva e sem que se desse conta, se aprofundando numa realidade que ele, como não religioso, ficou estupefato. Assim. Aliás, o Juliano, em suas entrevistas, diz que, naquele contexto, ele passou por uma conversão de alguém que olhava para a igreja evangélica com muito preconceito. A partir daquele tempo, ele mudou o seu olhar, porque percebeu que as igrejas, mesmo as mais simples, naquele contexto, quando faziam o seu trabalho, gerava um impacto profundo nas famílias, na renda local. Ele dá alguns exemplos no seu livro. O cara que antes, por conta das suas escolhas, tinha 2 ou 3 famílias, era alcoólatra. E na igreja, simples, em sua maioria de pessoas negras, pobres, nessas periferias, esse cidadão, esse pai, esse marido, ele se converte e a estrutura familiar muda, e isso dá um impacto profundo na economia local, porque agora esse irmão, ele tem uma família só, ele não é mais violento em sua casa, ele não tem mais gastos desnecessários, ou seja, isso é política. Isso é política, porque é a igreja na esfera pública. Então, nós temos aqui, nesse nível superficial, mas nós podemos aprofundar, ou seja, fazer uma leitura mais substancial do nosso contexto, para que a igreja responda de maneira mais estrutural aos problemas que nos cercam. Isso é ser uma igreja relevante, isso é esfera pública. Então, assim, pensando na relevância da igreja na esfera pública, nós podemos, inclusive, mapear a tradição bíblica. Na tradição bíblica, nós temos exemplos nítidos do quanto a fé em Javé, né, a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, produzia incidência pública. Né? A lei, a Torá, nós temos diversas leis na Bíblia hebraica que apontam para uma preocupação em saneamento básico, as leis sobre o uso das fezes, da água, isso tudo tem a ver com o cuidado com a saúde das pessoas. Quando você olha os profetas, eles denunciavam e anunciavam coisas relacionadas à esfera pública. Quando lemos Amós, Isaías, especialmente os profetas do 8º século, né? Quais são as preocupações dos profetas? Pobres, viúvas, né? Estrangeiros,
e órfãos. Quem eram esses grupos? Grupos que na esfera pública do mundo antigo era o público mais fragilizado por conta de um sistema. Isaías capítulo 1 faz uma crítica assim, ácida a isso, né? Quando diz que eles deveriam parar de cantar, eles deveriam cessar com os sacrifícios, porque, diz o profeta, o Senhor não suporta liturgia e hipocrisia. Por quê? Ora, uma religião profundamente enriquecida do ponto de vista dos sacrifícios, dos ritos, mas ao mesmo tempo que não se preocupava com as viúvas e os órfãos. Quer dizer, você pode ser uma igreja com uma estrutura, não é? Estrutura bem organizada, com uma presença visual impactante, bonita. Você pode ter uma igreja com um templo que gera orgulho dos seus membros, ou nos seus membros, mas ao mesmo tempo isso não ter nenhuma incidência sobre a realidade. O profeta Isaías vai dizer que esse tipo de postura é a mistura entre hipocrisia e culto, né? Então, você tem aqui na Bíblia hebraica tanto a tradição da Torá, dos profetas, os escritos, né? Salmos, provérbios, a preocupação com a presença pública do povo de Deus. Aliás, quando Deus chama Abraão para a esfera pública, porque diz a ele que ele seria então uma espécie de promotor, ele seria a origem, ele estaria num tipo de missão para todas as nações, né? Para todos os povos. Quer dizer, a testemunha pública e proclamadora de Javé, né? Do Deus de Israel. No Novo Testamento também temos uma série de textos, a começar pelo próprio Jesus de Nazaré, que o tempo todo esteve circulando e agindo e fazendo coisas que tinham impactos, né, diretos assim, no mundo, na esfera pública da Palestina. Quando Jesus incluía mulheres, ele estava rompendo com uma estrutura de violência, né, contra as mulheres. Então, quando alguém diz que a Bíblia ela é misógina, ela é machista, ela é violenta, olha, nós olhando para os evangelhos vamos encontrar o contrário, né? Quando multiplica pão e peixe, você está resolvendo o problema de comida, né? Quando Jesus fala que o reino de Deus chegou e junto com o reino os milagres, cegos vêm, coxos andam, demônios são expulsos. Olha, você está tendo aqui um impacto público relevantíssimo, né? Então, o apóstolo Paulo, quando percebeu problemas de ordem financeira na igreja de Jerusalém, ele organizou uma coleta, né? Uma coleta gigantesca, pensando no sustento. No concílio de Jerusalém, ele depois relembra em Gálatas que ele deveria tomar cuidado com a idolatria e cuidar dos pobres, não é? Tiago, a epístola de Tiago, o Apocalipse de João, o visionário João, ele vai ao trono, contempla um culto celeste, tem as visões apocalípticas, e essas visões apocalípticas apontam para uma denúncia muito séria a maneira como Roma funcionava, né? Você tem textos que citam balança, compra, venda, opressão, morte. Então, a igreja, do ponto de vista judaico-cristão, né? A igreja à luz das Escrituras, essa igreja que tem o texto bíblico como a fonte da sua ação, ela está diante de um desafio gigantesco, que é perceber e entender, do ponto de vista tanto superficial da sua ação religiosa, de proclamação, como também da sua preocupação mais estrutural, porque pensa o porquê dessas estruturas produzirem esse tipo de realidade injusta.
A igreja ela tem uma missão, e essa missão é ser relevante na esfera pública, é dar respostas. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? A Igreja Betânia, ela fica num encontro de pelo menos aí 3 bairros, até difícil de saber qual é o bairro aqui de Betânia, porque ela está encostada em Sulacap, também ela já chega, por conta da sua geografia, toca em Realengo, mas na parte de trás é Malé. A nossa igreja, ela está assim, frente a frente com um complexo de comunidades. A mais próxima é a João Lopes. Né? Então, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que o Rio de Janeiro tem um problema sério de ordem de violência, né? Um problema sério em relação a políticas públicas que enfrentam a violência. Aliás, uma violência que, por vezes, toca aqui na nossa igreja. Alguns cultos já foram cancelados aqui na nossa região porque havia uma tensão nas comunidades, né? A operação da polícia, algum tipo de retaliação do tráfico. Então, nós estamos nesse contexto. Né? E o que a gente faz em resposta a isso? A Betânia entendeu que ela tem um compromisso com esse lugar, tem um compromisso com esse bairro. Né? Por que estamos aqui? Porque Deus nos colocou aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui. É uma igreja com porte, uma estrutura muito, muito boa, uma igreja grande, e que se tornou aqui na região um alicerce e a possibilidade do sustento de muita gente. Hoje, se Betânia sai dessa região, provavelmente o bairro aqui entra em pane por uma série de coisas. Para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente faz aqui, que isso provavelmente ajude e inspire vocês também. Pensando aqui em responder a perguntas que a comunidade faz. No início dos anos 2000, a PUC fez uma pesquisa aqui no nosso bairro, né, na João Lopes, para entender a origem da violência, da criminalidade, para tentar, de alguma forma, identificar como responder a isso. E eles chegaram à conclusão que crianças e adolescentes que, durante a gestação da mãe, tiveram um bom acompanhamento, um pré-natal adequado, essas crianças tinham um nível de vulnerabilidade menor. Isso chegou até a nossa igreja, nós soubemos disso, acompanhamos essa pesquisa. É daí que surge nosso Instituto Casa Viva, né? Que é uma ONG da nossa igreja que cuida da família em todas as suas fases. Cuidamos da mãe, no período da gestação, do pré-natal, primeiros contatos e afetividades com a criança recém-nascida, a criança até uma faixa etária, depois o adolescente, o jovem e o idoso. Então, o Instituto Casa Viva surge como uma resposta a uma demanda que surgiu aqui no nosso contexto. Isso só foi possível por um instrumento técnico, que foi uma análise, uma pesquisa de campo. Né? Hoje, né, o Instituto Casa Viva tem alargado os seus serviços. Nós temos um prédio aqui que presta uma série de serviços à comunidade, não só aqui a João Lopes, mas a várias comunidades do Rio de Janeiro. E uma casa dentro da comunidade, a Casa Kids. Essa Casa Kids, dentro da comunidade, ela cuida da mãe durante a gestação, faz o pré-natal, o acompanhamento psicológico, pedagógico, até os 6 anos, né, da criança. Então, o que nós percebemos? Com a presença da Casa Kids no bairro, nós tivemos já resultados positivos, do ponto de vista da proteção da criança, da proteção da infância. Nós organizamos, via ICV, o Focus, que é um congresso só para tratar da infância. Mas por que nós escolhemos este recorte, ou um dos nossos recortes é a delimitação desse tema? Porque
respondemos a uma questão que foi levantada pela esfera pública. Interessante que nós não tratamos aqui câncer, nós não lidamos ou não temos um projeto específico de câncer de mama para as mulheres aqui da região. Por quê? Porque não é uma realidade que nos atinge. Nós não temos um curso de crochê. Por quê? Porque isso não responde à nossa realidade aqui, né? Há pouco, percebemos um altíssimo índice de desemprego de jovens. Uma realidade nossa aqui. São muitas famílias lideradas por mulheres, mães, né? Mães solteiras, mães solo, por uma série de razões. Ou o pai foi preso, ou morto, ou não sabe quem é o pai. É um altíssimo nível de mães com filhos cuidados somente por ela, às vezes pela avó também, pelas tias, casas que são lideradas por mulheres. Então, de alguma forma, esses meninos, eles precisam ajudar na renda, tá? O que nós conseguimos? Fizemos uma parceria com a Fundação Moody's. A Fundação Moody's é uma organização que tem mais de 50 anos, que trabalha com o projeto Jovem Aprendiz. Então, hoje nós temos 250 jovens no projeto Jovem Aprendiz na nossa instituição, no Instituto Casa Viva. E grande parte desses jovens vem da nossa comunidade ou das comunidades que nos cercam. Aliás, alguns desses jovens não estão preparados nem para o projeto Jovem Aprendiz, porque o Jovem Aprendiz exige um tipo de formação mínima. Então, nós construímos, em parceria com o Moody's, porque o Moody's já tem esse programa, um pré-jovem aprendiz, que é o PAAS, que prepara o adolescente para que ele tenha condições a pleitear uma vaga no programa Jovem Aprendiz. Entende? Então, isso tem a ver com o tema da relevância. Sem essa sensibilidade social, e que eu preciso tratar de forma pneumatológica, né, pensando aqui uma teologia do Espírito Santo, quer dizer, eu preciso de uma sensibilidade social que o Espírito nos dê para conseguirmos responder às perguntas que são feitas. Por quê? Se não fizermos assim, a igreja ela vai construir uma liturgia desconectada da vida. Isso é um problema da missão, não é? Isso é um problema sério da missão. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso conhecer onde eu estou. Eu cheguei há pouco tempo em Betânia. Conheço Betânia há muitos anos, porque aqui sempre estive, participei da história de Betânia de alguma maneira. Mas quando eu chego em Betânia, a primeira coisa que eu faço, eu preciso conhecer esse bairro. E você conhece o bairro com os pés, né? Você ouve o bairro com os pés. Precisa conhecer essa região. Então comecei a caminhar, a conhecer com os pés esse lugar que nos cerca. E já fui percebendo coisas. Isso modelou o meu sermão. Óbvio, Betânia hoje é uma igreja que está a esfera pública imediata é aqui, essa região, mas nós também alcançamos muitos outros espaços por conta da transmissão. Mas, naturalmente, a minha primeira preocupação é com o bairro. Não é? É com o bairro. Nós temos Betânia Online. Fui provocado, né, a ter o que nós chamamos de Betânia Online, porque muita gente fora daqui do Rio de Janeiro se sentia, né, parte da visão de Betânia. E como nós não temos igrejas de Betânia em outros lugares além aqui de Sulacap, Realengo, criamos esse caminho para que essas pessoas se sentissem parte de Betânia. Tem gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outros estados, são acompanhadas essas pessoas, são cuidadas, nós temos pastores disponíveis a elas, etc. Eles têm um encontro semanal. Mas eu, mesmo tendo a presença desses irmãos, a minha preocupação começa aqui. Começa aqui. Porque se eu não posso ser relevante na minha casa,
eu não tenho condições de pensar em relevância em outros lugares. Então, a presença pública da igreja na esfera pública, né, nessa esfera que está para além da coisa institucional, eu nem diria religiosa, porque para mim isso é um trabalho religioso, é missional. Nós temos uma ONG, não somos uma ONG. A ONG é um instrumento para que a gente faça a missão. Okay? Nós temos um espaço para acolhimento de moradores, de pessoas em situação de rua. Né? O despertar, ou melhor, o recomeçar. O recomeçar é um lugar onde acolhemos para acompanhamento psicológico e encaminhamento também terapêutico de pessoas em situação de rua, né? Além também de estarmos na rua cuidando dessas pessoas. Né? E uma vez por semana, às quartas-feiras pela manhã, eles vêm aqui, tomam banho, cortam o cabelo, trocam de roupa, e uma vez por mês, além disso, ele também tem a comemoração do aniversário dessas pessoas. Aí você talvez me pergunte, e essa população do bairro e essas pessoas que são assistidas por nós são membros de Betânia? Não. A maioria dos membros de Betânia não são aqui, ou não é aqui, a maioria não é aqui do bairro. O nosso compromisso com o bairro não tem relação com o interesse dessas pessoas, em ter essas pessoas como membros da nossa igreja. Óbvio, se eles quiserem ser membros de Betânia, a gente acolhe com um prazer, ok. Porque nós entendemos, nós precisamos entender que evangelizar não é um processo proselitista. Aliás, a maioria deles são de igrejas pentecostais aqui, porque a tradição pentecostal ela ocupa lugares que nós batistas, porque eu sou de uma igreja batista, talvez você que me ouvir não é batista, né? Que nós não chegamos. Mas o nosso compromisso não é com a inserção dessas pessoas na membresia da igreja, porque talvez você pense, mas qual que é o, do ponto de vista financeiro, qual que é o lucro que a igreja tem com isso? Né? As pessoas estão sendo beneficiadas e estão em outras igrejas porque nossa teologia não pressupõe esse tipo de interesse. Nossa teologia aponta para a compreensão da igreja como uma presença pública relevante. Então, para nós de Betânia, estamos fazendo missão. Estamos nos tornando uma igreja que tenta, no seu trabalho, pela graça de Deus, no poder do Espírito, na proclamação do Evangelho, transformar a nossa realidade, até que Ele venha e restaure todas as coisas. Então, você entende que tem a ver com teologia, tem a ver com a visão de mundo, tem a ver com sensibilidade social, tem a ver com agenda. Uma parte significativa da nossa entrada vai para os projetos sociais da nossa igreja. Nossos projetos sociais não são mantidos com ofertas. Nossos projetos sociais, nossa presença pública relevante, ela é mantida com a nossa entrada. Mais de 50% da nossa entrada. Então, nós gastamos mais com os projetos com as crianças, com os idosos, com os jovens, com o vestibular, para o social, que é outra coisa nós temos aqui. Nós temos um vestibular social. Já testemunhamos pessoas que entraram na faculdade, hoje são profissionais, que fizeram vestibular social na nossa igreja. Então, nós usamos mais de 60% da nossa entrada, se juntarmos tudo, com a preocupação com a esfera pública. Um outro tema importante que nossa igreja também trabalha, que eu acho que poderia motivá-lo, é o tema da inclusão. A Betânia, nós nos organizamos em ministérios, né? E um ministério é Betânia Inclusão. Com Betânia Inclusão, nós damos conta de crianças, jovens e adultos neuroatípicos, né? Famílias neuroatípicas, né? Você tem aqui um trabalho especial com autistas, pessoas com síndrome de Down, surdos. Nós temos uma
um curso de Libras. Os nossos cultos são cultos todos com tradução de Libras, tanto presencialmente quanto online. Aí nós tivemos um problema outro dia. Por quê? Para a transmissão online de Libras, nós tivemos que colocar a estrutura do lado da bateria. Deixou, de certa forma, do ponto de vista estético, o nosso púlpito, que é um púlpito grande, bonito, assim, se vocês vierem aqui, vocês vão ver. Do ponto de vista estético, tivemos um problema, não ficou tão bonito. Mas qual é a minha pergunta? A pergunta que eu faço entre a questão estética e o serviço público, qual é a nossa prioridade? Que é um ponto importante que eu poderia contribuir aqui com vocês também. Eu venho para uma igreja que tinha acabado de viver uma situação de crise, né? O pastor anterior teve sérios problemas com a comunidade. Eu chego numa comunidade que está em crise, com a questão financeira em declínio, com uma dívida altíssima, vinculada à questão de escândalos, que o Brasil todo ficou sabendo, porque Betânia é uma igreja, do ponto de vista midiático, muito conhecida. O pastor, que era o pastor também. Então, assim, talvez a primeira reação seria: vamos diminuir, não é? Vamos diminuir o nosso envolvimento com as questões ligadas à presença pública da igreja, à ONG, ao serviço social. Fizemos o contrário. Por quê? Porque é a identidade da nossa igreja. Qual a identidade da tua igreja? Então, a identidade não pode ser tocada. É o ethos da nossa igreja. É a missão. É a presença pública relevante. Então, nós continuamos e isso incidiu, por exemplo, no nosso departamento, no nosso Ministério de Inclusão, porque as meninas e os meninos que faziam a tradução em Libras, obviamente, muitos saíram por conta do impacto que foi a situação da igreja. Então, quando eu chego, aquilo que eu entendia que era importante, nós tivemos a sensibilidade de fortalecer. E o Ministério de Inclusão, ao lado dos outros movimentos, né, dos outros projetos da igreja ligados à presença pública, nós fomos fortalecendo. O casal que hoje lidera o Ministério, né, o Betânia Inclusão, a esposa dele, né, a Sônia, ela é doutora em linguística, e ele é do Exército, e tem uma experiência bonita com o tema. Perderam uma filha que era tinha síndrome de Down, e eles começaram então a tentar responder. Olha que eu estou usando o verbo responder muito, porque eu acho que esse é o ponto. A demanda, nós temos aqui membros e pessoas que precisam ser incluídas, e temos poucos tradutores, não é? Então, o que foi feito, além de uma chamada, um curso para formarmos pessoas que sejam capazes de interpretar em Libras o que a igreja produz. Tudo que a gente faz, nós colocamos intérpretes, tudo. Se nós formos na rua lá, num culto, nós levamos o intérprete. Mas por que isso? Isso não é necessário. É necessário sim, porque tornou-se a agenda da igreja, né? E aqui a gente fala de oração, aqui a gente fala, a gente batiza, recebemos novos membros, escola dominical. É uma escola dominical forte, porque assim, a minha caminhada é uma caminhada que sempre dialogou a vida acadêmica com a comunidade de fé. Então, nós temos uma preocupação com formação teológica aqui, que para mim, né, na minha perspectiva, também é um tipo de orientação e resposta à esfera pública. Nós estamos em um contexto de informação. E, infelizmente, nem sempre essas informações são boas, né? Então, nós temos que construir um espaço pedagógico na igreja que fortaleça essa igreja a viver a sua missão. Então, nós temos montado, organizado um centro de educação em Betânia, né? Você tem aqui, nós montamos um curso presencial de Bíblia, que é o nosso Instituto Bíblico, são 8 módulos,
em que eu convido amigos, doutores, em Bíblia, para formação bíblica. Além da escola dominical, isso. Né? Estamos organizando o mesmo curso, né, dentro do Instituto Bíblico, um curso de Bíblia online, já estamos gravando. Então, isso vai possibilitar que pessoas do mundo inteiro e o nosso povo tenham acesso. Estamos também construindo parcerias para inserirmos aqui na igreja um polo de uma instituição, para que esse polo funcione na igreja. Veja, são questões pedagógicas, educacionais, não é? Além de cursos que organizaremos, cursos menores de curta duração ligados à teologia, à missão. Já estamos terminando a ENLA, que é a Escola de Missão Latino-Americana, que tem como objetivo formar agentes missionais, pessoas que conheçam a identidade da missão a partir da compreensão de Betânia e aqui façam uma formação prática. Imagine, uma igreja que tem uma série de projetos missionários como a nossa igreja. Alguém que faça esse curso conosco já tem o estágio, já tem o lugar para estagiar. Então, tudo isso aqui forma um grande sistema de formação, análise social e praxis dentro da preocupação com a esfera pública. Inclusive, nós temos recebido pessoas que, ao perceberem que a nossa igreja é uma igreja inclusiva, pessoas que conseguem encontrar em Betânia um lugar para que seu filho esteja. Porque não sei se você pastor, líder, provavelmente vocês tenham aí famílias neuroatípicas. Eu aprendi sobre isso também, tá? Porque eu não conhecia muito, é um tema pouco tratado nas igrejas, e então assim, eu tive que aprender sobre isso, a dificuldade que essas famílias vivem. Então, em resposta a isso, criamos um acompanhamento para as famílias neuroatípicas, para que elas possam abrir o coração, partilhar as suas demandas com outras famílias neuroatípicas. Então, assim, tem gente que sai de Xerém, então, assim, você não conhece a geografia do Rio de Janeiro, pense aí num lugar, num bairro que precise de 1 hora para chegar. Eles saem lá de Xerém e vêm congregar aqui com a gente por uma razão. Porque aqui os filhos, que são neuroatípicos, têm um lugar seguro de acolhimento. Então, nós temos um congresso, cultos que trabalham o tema do autismo, da síndrome de Down, uma caminhada que ficou famosa aqui no Rio de Janeiro, caminhada da síndrome de Down. Eu estou falando muito aqui de Betânia como uma possibilidade para que você seja provocado a ter, quem sabe, a partir da tua realidade, pensar movimentos, né, tecnológicos, seja uma espécie de tecnologia para que você aplique no teu contexto aí. Semana passada, o nosso culto, porque é a semana do surdo, né? Semana passada, o nosso culto foi em Libras. A pregadora pregou em Libras, o louvor foi em Libras. Então, assim, o que é isso? Isso é a tentativa de dialogar com a esfera pública. É impressionante. Quando você olha hoje em dia, o índice de famílias neuroatípicas no Brasil tem aumentado. Você sabia disso? Tem aumentado. A cada 10 famílias que eu recebo, ou com as quais lido, pelo menos 3 têm crianças, ou os próprios pais, neuroatípicos, especialmente com autismo. Autismo e TDAH são 2 síndromes assim, recorrentes. E como que a igreja responde a isso? O que a gente faz? Não é? Finge que não estão aí? Como que a gente serve essas pessoas? A gente precisa se articular. Não é? Eu falei há pouco, ter prioridade. Não disse entre a estética do palco onde o culto acontece e o serviço às pessoas que precisam da tradução de Libras, nós escolhemos pela tradução de Libras.
né? Então, assim, deu uma tensão, eu tive que administrar tensões, né? Porque você tem o pessoal da mídia, né? O pessoal da mídia está preocupado em tornar o culto mais, do ponto de vista do layout estético, mais bonito. Mas o pessoal de Libras quer acessibilidade. Então, qual que é a missão da igreja? Isso vai determinar qual é a visão da igreja, qual é a prioridade da igreja. Isso vai determinar, inclusive, o que nós vamos fazer. Nós temos um problema aqui. Nossas salas de escola dominical, elas estão assim no alto, né? Um prédio, aí tem escadas. E aí, como que a gente faz com os cadeirantes? Então, eu preciso agora pensar finanças, articulação, geografia do lugar, liberações técnicas para isso. Então, assim, uma igreja na esfera pública, ela é uma consciência teológica. Ela é uma consciência pública. Ela é política, nesse sentido que eu acabei de explicar no início. Além disso, nós precisamos considerar uma outra questão. A gente precisa considerar o lugar de onde realizamos isso. Não é? Qual a razão de fazermos isso? Qual é a visão que alimenta isso? Como eu disse, nós não somos uma fundação. Nós não somos uma ONG. Nós não somos terceiro setor. Somos uma igreja. Então, a igreja ela vai fazer isso a partir da sua experiência de fé. Quer dizer, então, a minha compreensão sobre o Evangelho, sobre o Reino, é isso que alimenta o que a gente faz. Tem um conceito, né, que na teologia latino-americana a gente ouvia bastante: ver, julgar e agir. Né? Você olha a realidade, né, e esse olhar à realidade exige da gente técnica. Não basta ter boa vontade, entendeu? Não basta ter boa vontade. Mas eu quero ser relevante aqui no meu contexto. Vou começar a dar cursos aqui na minha igreja, vou abrir um pré-vestibular. Ou não, a minha igreja é num grande centro. Então, vou fazer aqui um curso de manicure e tal, porque eu quero... Não, você tem que olhar a tua realidade. Uma igreja na Barra da Tijuca, as questões são outras. Né? A igreja aqui no Sulacap, as questões são diferentes. Eu não posso aplicar o que a gente faz aqui em Sulacap e Realengo lá na Barra, nem no Recreio. Os desafios são outros. As questões sociais estão presentes, mas os desafios são outros. São outros. Um outro exemplo, né, então, de ver. Eu percebi que, por conta das muitas informações, das igrejas online, etc., o futuro da igreja é não ser sustentada simplesmente pelos dízimos e ofertas. Eu tenho famílias inteiras que eu cuido aqui. O dia que tivermos problemas nos dízimos e ofertas, o que eu faço com esses projetos? Então, nós já estamos num movimento, porque eu vi a realidade, estou olhando, estou percebendo, eu estou prevendo. Né? O nosso projeto aqui é tornar Betânia uma igreja autossustentável. O que isso significa? Os nossos projetos todos não serem mantidos por nossa entrada, mas por valores que produzimos aqui dentro, como um empreendimento. Nós estamos montando lojas, estamos montando um sistema, nós estamos criando o que nós chamamos de Fazenda Betânia, para produção de verdura, tilápia, frango, tanto para assegurar, para ter uma segurança alimentar aos nossos projetos. Isso está em parceria com a nossa convenção aqui do Rio, num espaço que pertence à convenção, num lugar chamado Campo Grande, para ajudar lá na Cristolândia, na Casa Batista, e ajudar os nossos projetos e vendermos isso. É um polo de restaurantes, né, um polo alimentício. Então, para gerar renda, a gente está montando um podcast para alugar a sala. Nós temos pensado em energia solar,
A gente tem tornado, nós entramos na questão ambiental, estamos recolhendo óleo, e isso gera renda. Porque o que a gente pretende? Daqui a pouco a igreja, como algumas igrejas americanas, nós não dependermos dos dízimos e ofertas para que tanto o sistema interno funcione quanto os projetos também. Eu sei o valor que a gente precisa por ano. E se nós conseguirmos de forma autossustentável, os nossos projetos vão seguir sem a necessidade do dízimo e oferta. Então, por quê? Porque eu estou percebendo as demandas. Eu estou olhando a minha realidade. Eu estou pensando como funcionam as coisas. Isso do ponto de vista do que nós temos condições de fazer e no futuro e a realidade que me cerca. Aí eu vou julgar. Como que eu julgo isso? Como ver, julgar e agir? Na fase do julgamento, da análise, a análise não é por nenhuma teoria sociológica, filosófica, não. Eu analiso a realidade usando ferramentas das ciências sociais, sim, da história, da análise de conjuntura. Não contei o exemplo que uma universidade veio aqui e fez uma pesquisa de campo. Isso é ver, isso é análise. Eu nunca saberia do impacto que produz, do ponto de vista da violência, cuidar de uma gestante e do pré-natal. Eu nunca imaginaria se uma pesquisa não fosse feita. Hoje nós temos um projeto mantido pela igreja que cuida disso. Ver. Agora, como que eu vou julgar? Ou seja, julgar o que eu faço a partir disso? O que eu vou usar como análise disso é a minha fé, é o texto bíblico, é a tradição. Quer dizer, o que o texto bíblico diz a respeito desta violência? O que o texto bíblico diz do trato com a criança? O que o texto bíblico diz do lugar da igreja num bairro? Qual é a sabedoria bíblica, teológica, para a gente agir para isso? Uma vez que a resposta é dada, então, eu atuo. Aí vem a ação. Ver, julgar e eu agir. Se eu agir sem o ver, eu vou responder a perguntas que não foram feitas. Se eu ver, mas não julgar, eu simplesmente vou analisar a realidade, fazer coisas como qualquer outra ONG faria. Então, essa tríade faz com que a nossa presença pública seja uma presença pública a partir da tradição da igreja, da fé, e tenha incidência real. Né? Incidência real. Então, assim, o que a gente pretende, o que a gente está falando de esfera pública, é, no fundo, o que Jesus disse em Marcos capítulo 16. No final do Evangelho de Mateus também, e nos outros tantos textos que encontramos na Bíblia. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão, ou se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Né? O que isso quer dizer? Você ide por todo mundo. Vocês sabem muito bem que o verbo usado para essa expressão ide, né? O aspecto verbal tem a ver com indo, tendo ido. Então, tendo ido, indo, sendo, prega o Evangelho. Então, tem a ver com a identidade da igreja. A igreja, na sua relevância, ela é isso. Então, na esfera pública, ela vai sendo isso. Aí você tem prega o Evangelho. E pregar aqui não é simplesmente falar, não é entregar um folheto, não é fazer culto. Pregar é testemunhar. Então, eu testemunho a fé. Testemunho como? Com obras e palavras. E para pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus não está dando uma aula de escatologia aqui, né? Ele não está querendo simplesmente informar que quem crê é salvo e quem não crê é condenado. Ele está motivando as pessoas, os discípulos, fazerem alguma coisa ao saberem que há a possibilidade de condenação para quem não crê. Ou seja, ele não motivou dizendo, vão que vai dar tudo certo. A motivação foi, olha, se vocês não forem, as pessoas vão se perder. Isso motiva vocês? As pessoas não irem, as pessoas serem condenadas, isso motiva vocês em alguma coisa? Se motiva, então façam algo, entendeu? Então a motivação é a preocupação. Quer dizer, que está um mapa da nossa atuação pública. Por que a gente faz isso? Porque nos preocupamos com aquilo que Deus se preocupa.
O problema é quando a igreja se preocupa com aquilo que Deus não se preocupa. Aí é um problema sério. Porque se a gente gasta muito tempo com preocupações periféricas, perdemos de vista aquilo que realmente é sério. E eu preciso ter a sensibilidade para me preocupar com aquilo que preocupa o Senhor que me chamou. Porque é a mesma coisa que tomar a minha vida dizendo que estou tomando à luz de interesse de alguém, mas no fundo eu ignoro o interesse deste que digo que me enviou e fico girando em torno dos meus próprios interesses. Isso é perverso, isso é hipócrita, isso é mentira. Isso é falsificação da missão. Né? Então, quer dizer, vão porque se vocês não forem, as pessoas serão condenadas. Isso motiva vocês? É isso que Jesus está dizendo. A motivação é essa. E aí você tem a presença do que está para além das articulações. De tudo que eu disse aqui são articulações, certo? Não é? Pensar estratégia, análise e tal, mas quem realmente realiza? Ninguém expulsa o demônio pelo seu próprio nome, ninguém ora para as pessoas pelo seu próprio nome, é em nome de Jesus, então é Ele que realiza. Então, isso nos diferencia de qualquer outra instituição. Entendeu? Nós não somos uma ONG, nós somos uma igreja. Então, cremos que as coisas acontecem pelo poder do Espírito, né? Que é na força do Espírito que as coisas se realizam. O que a gente faz? Nós nos articulamos, pensamos, preparamos, usamos os melhores profissionais, as melhores técnicas, o que tiver da academia que nos ajude, mas, no fundo, a gente sabe que isso é possível, porque Deus é o maior interessado, e Ele realiza em nós. Existem também as ações pontuais. Qual o problema? Quando as ações pontuais se tornam o nosso agir na esfera pública. O que eu estou falando de ação pontual? Alguém está precisando de uma cesta básica, eu vou lá e dou. Entende? A gente vai construir uma casa aqui, um mutirão. Isso é importante. Nós aqui temos no final do ano, e durante o ano várias ações pontuais, mas durante o ano, no final do ano, nós temos lá o Natal, né, que nós chamamos, o projeto de Natal. São 3 ações. A primeira, nós adotamos crianças, aqui a igreja, nós temos o cadastro de todas as crianças que são assistidas pelo ICV, né, Instituto Casa Viva, e essas crianças são adotadas pelas famílias de Betânia. Essas crianças ganham calçado, roupa e um brinquedo. É o apadrinhamento que nós chamamos. Isso tudo em dezembro. Nós realizamos o Natal Feliz. A gente sobe na comunidade e um dia inteiro dando presentes. Aí tem geladeira, bicicleta, micro-ondas. A gente sorteia para o povo. Tem pula-pula, comida o dia inteiro. É uma ação pontual. E o Natal na Cinelândia, que nós passamos o Natal, né, a virada de Natal, na Cinelândia, com uma grande ceia com os moradores de rua. A igreja toda em alguns desses nossos encontros, já tivemos mais de 1.000 pessoas envolvidas ali, aí na região da Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro. São ações pontuais. Só que essas ações pontuais não se esgotam nelas mesmas. Esses mesmos moradores de rua que participam da ceia com a gente, eles nos conhecem, nós estamos lá com eles a semana toda, ou o ano todo, melhor dizendo. Qual o problema? Quando a igreja torna essa ação pontual a sua presença pública relevante. Isso é muito ruim. Eu lembro uma história de um amigo que ele teve uma discussão com o seu pastor, porque ele era o seminarista da igreja, porque as pessoas na comunidade não compravam o salgado que a igreja vendia na cantina. Então, domingo, a igreja fazia um salgado, botava para vender, pensando, inclusive, em arrecadar, né, valores para algum tipo de ministério, e o pessoal do bairro não comia, não comprava. Aí alguém disse assim para esse seminarista foi e falou para o seu pastor que deu uma crise, né? Falou assim, vem cá, vocês nunca nos chamam para nada. Vocês nem sabem que a gente existe aqui. Aí quando vocês têm salgado para vender, vocês querem que a gente compre? Quer dizer, nós só existimos para comprar o salgado de vocês? Então, essa resposta, meu irmão, a gente tem que tratar esse tipo de fala como Deus falando com a gente. Véio. Esse tipo de questionamento tem que tratar como um questionamento profético. Né?
Porque nós podemos nos tornar simplesmente vendedores de salgado para a comunidade, não saber nem o nome das pessoas, né? E não sabermos nem quem são, de onde vêm. Então, aqui, na nossa comunidade, nós temos o cadastro de todas as famílias. Nós temos todas as famílias cadastradas. Se uma pessoa, uma criança morre aqui no bairro, muitas vezes, nós, a igreja, nós nos responsabilizamos por todo o processo funerário. Por quê? Não é porque eles aproveitam da igreja, não. É porque essa criança morrer, mesmo que ela não seja membro da nossa igreja, nós a tratamos como parte da nossa igreja. Esse bairro é Betânia. Aliás, algumas pessoas nem são membros de Betânia, e quando perguntam sobre Betânia, é a nossa igreja. A nossa igreja lá, mas nunca entraram aqui. Né? Então, assim, isso tem a ver com o jeito de ser, né? O jeito de ser. O jeito de ser da igreja. Se o jeito de ser da igreja é o jeito de ser preocupada, né? Preocupado, né? O jeito de ser preocupado com a esfera pública, a igreja vai naturalmente ter agenda para isso, vai ter financiamento para isso, etc. E aí você precisa ir aperfeiçoando. Tem que ter gente profissional fazendo as coisas, né? No ICV lá nós temos voluntários, mas nós temos técnicos. Nós temos pessoas que têm formação nisso, né? Porque não adianta ter boa vontade. O primeiro passo é ter a visão, compreender a importância disso. Os outros passos aí, como diz o Evangelho, né? Busque primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. A gente está buscando o reino, cuidando da missão. Os acréscimos Deus faz e fará. Então é isso. Eu espero que esse nosso tempo, na verdade, seja um tempo de provocação. Algumas coisas que a gente faz aqui em Betânia, você talvez olhe para a tua realidade e pense, poxa, eu acho que é possível fazer isso aqui também, né? Acho que é possível aplicar isso aqui e tal. Está sintonizado com o que está acontecendo no mundo. O teu sermão, agora pensando você, pastor e pastora, o teu sermão precisa ser atual do ponto de vista do que está acontecendo no mundo. Se você transmite, inclusive, o teu culto, cara, você precisa pregar o que o mundo está vivendo, mano. Você precisa dialogar com essa realidade, né? Você vai falar de graça, você vai falar de encarnação, você vai falar de ministério, de vocação. Meu irmão, essas coisas todas precisam, de alguma forma, dialogar com, como aqui no Rio aconteceu, uma menina de 3 anos que toma 3 tiros e morre dentro do carro do pai, em passeio. Não é possível isso acontecer aqui. E eu estar aqui no domingo pregando sobre ressurreição, falando sobre salvação, e esse negócio aqui não tocar em nada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a igreja e colocá-la num monte lá, no mosteiro. Nós não somos monges, né? Nós não fugimos do mundo, pelo contrário. Nós estamos no mundo, e o mundo é o conteúdo da nossa pregação. O sistema que nos cerca é o lugar a partir do qual a gente pensa a fé, né? Eu sou um jovem pastor, eu não sou um jovem pastor de uma igreja da década de 80, certo? Na Europa, nem nos Estados Unidos. Eu sou um jovem pastor de uma igreja do século XXI, no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em Sulacap e Realengo. Então é daqui que sai o meu sermão. É daqui que saem as minhas preocupações. É daqui que sai a minha reflexão teológica. É daqui que sai minha pastoral, minha liderança, né? Então, isso, inclusive, modela o que eu digo, o que eu faço, as minhas séries. Eu vou fazer uma série de estudos. Aí eu vou discutir questões etéreas, assim, que estão ligadas ao século XVII, XVIII, do protestantismo. Nós vamos celebrar a Reforma. Aí eu vou gastar uma semana explicando a Europa do século XVI, século XVII. Qual o sentido disso? Para uma espécie de prazer intelectual. Beleza, tá, mas não faz muito isso, não.
Pelo contrário, aproveite para que esse tema toque na realidade do teu bairro. Tá? Você convidaria a Semana da Reforma, será que o pessoal do teu bairro poderia participar desse culto? Teria alguma coisa para eles nesse culto? Então, um exemplo também interessante que eu poderia trazer, uma experiência interessante, foi com o Ministério de Dança aqui da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja batista, mas tem o Ministério de Dança. Ou seja, tem as meninas que dançam durante o louvor, isso não acontece em todos os cultos, mas nós temos. E elas, quando vieram conversar comigo, eu perguntei, bom, mas qual o sentido dessa dança? Por que vocês estão dançando? Essa dança precisa incidir sobre a realidade. Então, nós temos um projeto, né, lá na Casa Amarela, que é a igrejinha lá no Complexo do Chapadão, e essas meninas começaram a se envolver com os projetos sociais da igreja. As crianças aprendem a dançar lá com elas também, na comunidade, o que produz cidadania, não é? Empodera, cria sentido, cria a compreensão de si. Pois é uma ação missional. Até o jeito delas dançarem muda. Por que muda? Porque agora elas estão dançando na igreja a partir de realidades duríssimas contra as quais elas estão se colocando pelo poder do Evangelho. Né? Elas vão dar aula de dança para crianças que perderam o pai, né? Por crime, que a mãe está presa. Até a ideia da dança muda. Então, assim, elas estão dançando, né? Estão dançando aqui na igreja? Tá, mas por quê? Simplesmente porque querem fazer uma apresentação? Não, porque elas estão dentro de uma visão, elas estão cuidando de pessoas, elas estão contribuindo para a realidade, para além das quatro paredes. Então, a dança que acontece aqui é só consequência de toda uma relação com a missão na qual elas estão envolvidas. Então, sim, isso é só mais um exemplo de como eu preciso tornar a minha igreja, né, de alguma forma, um espaço de diálogo com o nosso tempo, né, diálogo com a nossa cultura, diálogo com a esfera pública. Bom, espero que esse nosso tempo aqui, espero que a nossa conversa contribua, te provoque a pensar coisas. Alguns exemplos que eu dei, obviamente, estão muito ligados ao nosso contexto, a Sulacap, Rio de Janeiro. É possível que você consiga traduzir algumas coisas aí para a tua comunidade, para a tua caminhada de fé, para a tua liderança. E, na verdade, no fundo, o que precisamos compreender é que este evangelho que pregamos, a missão da igreja está profundamente, né, a missão da igreja está profundamente ligada à incidência na esfera pública. Nós temos que testemunhar o evangelho no contexto onde estamos, porque esse é o poder de Deus, né? Nós queremos ser para a salvação de todos aqueles que acolhem, que aceitam. E esse poder de Deus transforma as estruturas e na missão mudamos realidades. Isso é o projeto de ser igreja e é mais ou menos isso que nós discutimos aqui hoje. Espero que contribua com a tua caminhada. Bom, meu amigo, eu saio daqui levando Betânia hoje como uma referência, a qual nós usaremos, inclusive, por onde passaremos falando sobre uma igreja relevante. Eu conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje essa aula me provocou, como líder do Bikingdom, a pensar algumas coisas novas a partir disso. Agora, do contexto fora da aula, encerrando essa aula já, se essa fosse a tua última mensagem, se você pudesse dar uma última mensagem, como uma carta oral, assim como Paulo fez com Timóteo, o que você diria para esses líderes que estão do outro lado? Eu saio daqui emocionado vendo o trabalho de Betânia, e nós falamos de cultura da igreja, uma igreja relevante, e eu tenho isso hoje como um exemplo a ser dado. Mas e esses outros líderes que estão do outro lado, que vão ser impactados assim como eu fui? Qual seria hoje a sua carta oral para essa liderança que está te assistindo? Entendam que Deus é quem mais se interessa pela missão. Então, talvez você ouça essas coisas todas que eu estou dizendo e imagine, mas isso, como que eu posso aplicar isso para a minha realidade? Isso é impossível. Tenha sensibilidade.
Compreenda que responder às demandas e às questões do seu contexto é a missão que Deus colocou na tua mão e na mão da tua igreja. A partir daí, as outras coisas serão acrescentadas. Seja sensível, dê prioridade àquilo que Deus dá prioridade. Permita que o teu coração se abra para aquilo que interessa ao reino. E as outras coisas serão acrescentadas. Questões financeiras, estruturais, voluntariado, essas outras coisas na caminhada vão sendo acrescentadas. E viva a tua missão e a tua liderança numa reconciliação profunda com a tua consciência e com aquilo que é a missão de Deus, com aquilo que realmente é importante para Deus e para o reino. E as outras coisas serão acrescentadas. Você ora para a gente encerrar, por favor? Ora. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Eu quero interceder por cada líder que é alcançado por este curso, por esta formação, a partir, ó Deus, dos espaços, geografia, realidade, condições de cada um. Que a tua obra seja realizada, Deus. Supra as necessidades, ajude-os, ó Deus, na visão, que eles sejam capazes, ó Deus, de entender o seu tempo e o seu contexto. Ó Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre cada um deles e que a verdade do Evangelho, que é vida e transformação, aconteça através do ministério e da comunidade de fé destes irmãos e irmãs. Cuida também de Betânia, Senhor, da nossa caminhada. Cuida, Senhor, da nossa comunhão, da nossa visão. E que a tua palavra, o teu evangelho seja anunciado com obras e palavras, ó Deus, por todos os cantos do mundo. É assim, Senhor, que eu oro, intercedo e agradeço, em nome de Jesus. Amém.